Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do SL Tech, a hold que cuida das unidades de negócio Bionat, Kimberlite e Loider. E hoje nós estamos aqui para trazer um assunto de extrema importância, que é para falar da defesa natural ali das plantas, né? Principalmente a questão ali defesa contra os patógenos de solo. E para falar desse assunto eu estou aqui com Artenis Jardel, que é o nosso desenvolvimento de mercado da Kimberlite. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Estamos aí com um tema, né, bem controverso, inovador, como é a Kimberlite, né, no seu tempo de 35 anos aí aproximadamente de mercado, e com uma referência nesse manejo de sistema de patógenos de solo, de culturas, né, aqui na região de Paracatu, Minas Gerais. Elias Lima, da TESA. E aí, Elias, gostaria de pedir para se apresentar aí para os nossos ouvintes. Olá pessoal, eu sou o Elias, sou sócio-diretor da Tesa Consultoria. Agradeço a Kimberlite na pessoa do Pedro e do Artenis por poder vir até aqui para discorrer um pouco sobre esse assunto tão importante para a nossa cultura. E peço a você que fique aí até o final, que você vai ver temas muito importantes para alavancar a sua produtividade através do manejo de patógenos. Vamos falar então um pouquinho aí desse tema que é extremamente importante, né? Em relação aí, como que a gente pode explorar a resistência fisiológica ali das culturas, né? Dentro desse manejo aí, o quanto isso é importante dentro do sistema de manejo aí de produção, né? Tratar aí essa parte fazer com que a planta ela tenha essa resistência aí em relação aos patógenos de solo. O que você pode nos dizer aí sobre esse assunto, né? De resistência ali das culturas. O que você tem trabalhado em relação a isso aí? Ô Pedro, interessante esse assunto, Artenis, quando a gente fala de preparar a planta, né, de melhorar a condição dela sobreviver à presença do patógeno. A gente não consegue eliminar a presença do patógeno, mas a gente consegue dar ferramentas para a planta para que ela suporte aquele ataque, vamos dizer assim. E mais uma vez a gente tem que pensar no quê? No meu sistema. Eu tenho que pensar em todas as culturas que eu tô pondo dentro da minha área. Os problemas maiores de patógeno de solo, ele vai atacar no ponto crucial da planta, que é o sistema radicular. Então você tem que pensar o quê? O produtor tem que pôr o quê na cabeça dele? A planta, ela come pela raiz. A gente faz a parte nutricional via folha, um complemento importantíssimo, não pode ficar sem. Mas a maior parte da absorção dela é pela raiz, através principalmente dos pelos radiculares. E é onde as principais doenças, como risoctônia e outras aí bem conhecidas na nossa região, ataca. E nós precisamos trabalhar a planta para induzir ela a criar esses. Ela já cria esses componentes de resistência, mas a gente precisa ajudar ela, dar essa condição melhor para ela. E para isso a gente tem que usar produtos que vão favorecer a planta. Os nossos testes, a gente faz muita pesquisa e a gente consegue encontrar resultado usando essa parte de induzir a planta a criar aquele sistema de resistência. Ela já cria por si só. Mas ela cria antes de ser atacada? Essa é a pergunta que fica para o produtor. Então eu preciso preparar ela antes que isso aconteça. Eu preciso deixar ela pronta para quando houver um ataque do patógeno, ela ter condições de se sobressair diante daquele cenário. Elias, isso é bem interessante porque o mercado ele ainda atua muito no que é conhecido pelo meio acadêmico como a indução convencional. E a Kimberlite, né, nessa aí ânsia por sempre auxiliar o produtor na sua missão de alimentar o mundo, ela traz uma tecnologia muito inovadora, que é a indução do tipo Prime. E aí, para o nosso amigo produtor entender o que é essa tecnologia, é o que o Elias acabou de comentar. É o que a gente fala da indução preparatória. Então, prepara essa planta, ativa os seus genes para que ela tenha uma resposta mais rápida, mais intensa e principalmente, Elias, aqui para a região, né, e vocês atuam no Brasil como um todo, com um menor custo energético. Então, o que isso pode incrementar dentro de uma lavoura, dentro de um manejo aí de sistema que vocês trabalham muito bem? Justamente, o Artenis, se considerarmos aqui, nós estamos falando de uma das maiores regiões irrigadas, né? Hoje, Paracatu tem no noroeste, que é a maior região irrigada. Então você tem cultura o ano todo. Então você tem condições para desenvolvimento de patógeno o ano todo dentro daquele ambiente. Você está favorecendo ele com umidade, com planta. E o que a gente precisa pensar? Toda vez que eu vou pôr uma planta, eu tenho que pensar o seguinte: como eu posso melhorar a condição dela para ela me entregar mais? Então, se eu tenho um problema de patógeno de solo, primeira coisa que eu tenho que pensar é na qualidade da semente, né, que eu vou pôr ali.
Então, não posso fazer uma economia, o que a gente chama de economia porca, pegar uma semente de má qualidade. E o outro ponto importante é a gente pensar em como nós já falamos, preparar essa planta usando produto de ponta no mercado, como você deu a referência. Então, eu preciso ajudar a planta, não é a hora que o patógeno já atacou e já causou um dano. Eu preciso ajudar a planta antes disso acontecer, para que ela está preparada. É como você pegar uma gripe aí bem nutrida e mal nutrido. Então, a diferença é muito grande. Então, o que eu falo para o produtor? Às vezes ele fala assim, mas não tem nada. Eu vou fazer um produto desse, mas a doença vai aparecer daqui 30 dias. Por que eu tenho que fazer esse produto agora? Justamente por isso. Eu preciso preparar a planta para quando o patógeno atacar, ela já tá com a sua defesa formada. O manejo preventivo ele é muito mais responsivo do que aquele manejo corretivo. Justamente, Pedro, é isso aí mesmo. Então, toda vez, o que eu tenho que pôr na minha cabeça? Toda vez que eu estou fazendo um manejo corretivo, duas coisas, no mínimo, estão acontecendo, que é a certeza. Primeiro, eu errei o time, perdi o time da minha aplicação. E segundo, eu já perdi em produtividade. Então, eu já comprometi aquilo que eu poderia ter de resultado no final, já foi comprometido. Por isso que é importante a gente tratar o sistema, pensar na indução em todas as culturas. Não adianta eu fazer na soja e no milho eu não faço. Eu faço no feijão, no trigo eu pulo. Então eu preciso pensar no sistema como um todo, para eu ir melhorando as condições, fazendo a rotação de cultura, fazendo empregar esse manejo de indução, para eu conseguir dar uma condição ideal para a planta se desenvolver, né? É interessante, Elias, que nas nossas conversas, né, você até comentou um dia da questão do produtor muitas vezes achar que ele vai usar um produto e vai resolver todos os problemas. E quando a gente fala de doença de solo, isso é praticamente impossível até as tecnologias que nós temos hoje. Se eu não pensar em manejo de sistema, não tem como eu conseguir eliminar essa doença do dia para a noite. E a gente sabe que vocês trabalham manejando sistema, é uma planta mais responsiva, ou seja, uma planta bem nutrida, bem manejada, uma variedade adequada, com certeza ela vai ter um potencial de resposta maior, não é isso? Com certeza, Artenis, é tão engraçado isso que você falou. Eu lembro uma vez, nós fomos conversar com um produtor, ele tinha a intenção de contratar a consultoria e ele falou para nós assim, mas se eu contratar a Tesa, eu vou aumentar uns 15 sacos na minha produção de soja. Falei, rapaz, se eu tivesse segredo para você aumentar 15 sacos, eu ia ser seu sócio, né? Eu não ia ser seu consultor. Mas, brincadeira à parte, por que eu estou falando isso? É exatamente o que você falou, não existe um produto milagroso. Mas se eu dou condição para mim, às vezes eu falo isso para alguns clientes nossos, eu tenho um patógeno que ele está me causando dano, um dano grande, mas eu não estou fazendo nada para evitar. Então, se eu der uma condição para a planta dela enfrentar aquele ataque, a própria condição que eu der para ela vai sobreviver, porque talvez eu tenha uma quantidade de patógeno ali que ele só está me causando dano, uma população de algum, né, ali no ambiente que está me causando dano, porque a planta tem a mínima condição de suportar aquele ataque. Então eu entro com um trabalho pensando, construo toda a parte de fertilidade, isso é importantíssimo, pensando também já ali fazendo os complementos de micro, que é importante para você preparar a planta, mas eu entro pensando como que eu vou induzindo a planta a criar aqueles mecanismos de resistência, porque o patógeno que está ali, em grandes partes que a gente vê assim, na prática, ele está causando dano porque eu estou colocando a planta, colocando uma adubação básica e o resto eu estou deixando por conta da reza e por conta da água. Então, quanto eu estou interferindo, quanto você está dando condições daquela planta enfrentar esse momento. E quando a gente olha aí para essa questão de manejo, principalmente da parte de patógenos de solo, hoje nós temos muitas tecnologias que, quando a gente olha para patógenos de solo, são tecnologias que são aplicadas via solo. Então, geralmente, a gente tem tecnologias que é para tratamento de semente, que tem tecnologias ali para sucos de plantio, né? Mas hoje nós temos, igual o Artenis comentou, né? A Kimberlite vem aí com esse pilar de qualidade e inovação, né? Trazendo lá o Leverage HLK, que é um produto que, por aplicação foliar, a gente consegue ter essa preparação da cultura, né? Fazer com que ela
que ela busque estímulos de defesa contra principalmente essa questão de patógenos de solo. Então, acho que é extremamente importante ter esse manejo ali na aplicação aérea, porque depois que a planta está ali se desenvolvendo, que ela está crescendo, a gente não consegue mais entrar com as ferramentas que são aplicadas via solo. Mas a construção do manejo, né, da ferramenta via solo, quanto também via folha, eu acho que ela é extremamente importante dentro ali do nossos calendários ali de aplicações. Com certeza, Pedro. A tecnologia ela veio só para nos ajudar, né, no manejo. Então, se a gente pensar, eu tenho uma planta ali, eu fiz um manejo bom de solo pensando em corrigir os patógenos, corrigir aquela condição ali para dar uma estrutura boa para a planta. Só que eu não posso ir lá e fazer isso no solo e achar que eu resolvi todos os meus problemas. Então, às vezes, a gente falha muito nisso. Alguns produtores, às vezes, falham nisso. Ele vai lá, faz um produto na semente ou no suco, e ele acha que ali está entregue. E não está, cara. Você precisa continuar dando essa condição para a planta. E a tecnologia que vem embarcada num produto desse, que eu consigo fazer ele via folha, e através dessa translocação, esse produto ir para o meu sistema radicular e fortalecer a planta, tanto na parte aérea quanto na parte do sistema radicular, isso vai promover para a planta. O que tem que ficar bem claro é o seguinte, que o produtor tem que entender. O intuito nosso é sempre deixar a planta preparada para enfrentar essas adversidades. Então, toda vez, eu repito, toda vez que nós fizermos ali um corretivo, nós já erramos lá atrás. Então, nós precisamos sim fazer esse manejo ali de solo, né, pensando na proteção da planta contra os patógenos, e precisamos sim fazer esse complemento depois do indutor de resistência, como o HLK que você comentou, que a gente faz, já temos trabalho dele em algumas áreas nossa, dando essa condição da planta, você melhorar essa curva dela de resposta, vamos dizer assim, essa curva de proteção. Exatamente isso, Elias. A proposta do HLK é exatamente estimular a planta com uma aplicação via folha, e muitos produtores às vezes perguntam, tá, e aí, como que o produto vai fazer isso? Ele ativa os genes da planta que vai auxiliar ela a ser responsiva, ou seja, antes do ataque ocorrer, ela já está preparada. Como? A gente destaca aí 4 principais pontos. A gente vê uma menor atração do patógeno. Então, o patógeno que está no solo, ele precisa encontrar a raiz. E isso ocorre através dos exudados, né? Açúcares que a planta libera no solo, e o patógeno ele segue esse caminho. A planta, tratada com o HLK, ela libera menos esses exudados. Além disso, seu sistema radicular também fica com uma parede um pouco mais espessa, dificultando a penetração desses patógenos. A planta também produz menos nutrientes, libera menos, ela reconhece o ataque antes e se protege. Além disso, também atua nos vasos condutores. Então, eu estou auxiliando a planta a passar por esse problema. Ponto extremamente importante que você tinha comentado. Às vezes o produtor ele não está preparado, às vezes ele não fez um preparo anterior. E o HLK, né, Pedro, vem nessa linha aí de ser uma aplicação via folha, para preparar essa planta e ser uma tecnologia a mais. Essa é a busca da Kimberlite, tá? Todos os dias aí para auxiliar o produtor rural. E voltando no conceito Prime, né, Artenis, que você havia comentado ali, aí fica a pergunta, todos os produtos do mercado têm esse efeito? Exatamente, isso é muito importante. Volta naquele assunto que a gente fala de você usar aquilo que você conhece, aquilo que tem um resultado feito por uma empresa idônea. Porque tem muitos produtos, você vai encontrar aí dezenas de produtos indutores de resistência, então você precisa saber encontrar cada um. Você fala, por exemplo, do desentupimento de alguns vasos, isso para o milho é extremamente importante, a gente sabe que nós temos os problemas aí causados pela cigarrinha, então o indutor ele ajuda demais o milho nessa questão. Eu faço até uma comparação para o produtor entender o que é um indutor de resistência. Às vezes o pessoal dá até risada do jeito que eu falo, mas eu falo para o produtor é o seguinte, vamos supor, tá o Pedro e o Artenis. O Pedro é a planta, o Artenis é a doença. Do nada, o Artenis dá um murro no Pedro. Ele não está esperando, cara. O próximo murro ele já está esperando, porque daí ele já armou o instinto de defesa. Agora, se eu, como indutor, chegar no Pedro e falar assim, Pedro, dá uma cutucadinha nele e falar, fica atento que o Artenis vai te dar um murro, cara. Eu falo essa comparação para o produtor entender aonde, assim, um jeito
Sim, Não meio... vai levar o pé da letra, viu? Não vai dar um murro, Mas assim, para ele pensar isso mesmo. Tipo assim, é como se o indutor, falando no modo assim, nosso ali do campo de dia a dia, se ele chegasse, desse uma cutucada, falasse assim, ó, fica esperto aí que o patógeno está querendo te pegar. Então a gente precisa preparar a planta para isso. E os indutores, ele entra dentro do manejo. Ele é um algo a mais que a gente precisa fazer ali para preparar a planta para enfrentar essas adversidades de solo, que são muitas na nossa região. Porque o nosso solo aqui não descansa, ele recebe cultura o ano todo. Elias, isso aí é fundamental. Preparar a planta para os murros, né, que ela vai levar ao longo do desenvolvimento. E em sistemas intensivos, a gente sabe que há muitos murros, né? Principalmente quando falamos de Cerrado, falamos do Sul muitas vezes, né, Pedro? Com El Niño, Laninha, esses problemas vêm. E realmente o HLK ele vem para ser mais uma tecnologia que vai auxiliar a evolução do nosso agro, não é isso, Pedro? Exato. E o patógeno, como você comentou, ele está lá no solo. Se a gente for pegar a questão dos fusários, pensar a questão dos nematóides, né? Todos os solos eles estão com esses patógenos lá instalados. E a gente não tem realmente uma tecnologia que vai eliminar esse problema de fato, né? Mas a gente consegue ter, por um manejo bem feito, a gente consegue altos tetos produtivos, né? Porque no final das contas, o que a gente aplica na cultura é para a gente fazer com que a planta ela expresse o seu máximo do potencial produtivo dela ali no campo, né? Então a gente consegue, com um manejo adequado de solo, né? Com as tecnologias que a gente tem aí hoje, e com essas aplicações ali no manejo foliar, a gente tem um bom desenvolvimento da cultura e conviver com esses patógenos que estão ali no solo. É tão interessante essa leitura sua, Pedro, porque uma vez um produtor falou para nós, eu fiz toda a leitura do meu solo de nematóide, eu sei quantos que tem de tal desse nematóide, desse outro. Não, e o que você fez? Não fiz nada não, mas agora eu sei o que tem. Então, assim, entre você saber o que tem e entre você agir, tem uma diferença muito grande. Então, você falou do Sul, né? Por exemplo, eu trabalhei na região de São Paulo, perto da divisa com o Paraná. Lá, algumas culturas, por exemplo, o pessoal faz muito aqui na nossa região, quando você vai para o feijão, você dá uma seguradinha na água pensando no fusário. Mas você vai para uma região do sul de São Paulo, por exemplo, você não consegue fazer isso, porque lá chove. Né? Lá chove muito bem. Então, você precisa preparar o solo, você tem que fazer uma rotação de cultura. E precisa usar essa ferramenta. De novo, eu bato muito... Nós, da TESA, cara, somos muito fã da parte de indução de resistência, porque como a gente mede isso através das pesquisas, a gente consegue ver resultado muito preciso com esse produto. E às vezes, Pedro, Artenis, a quantidade de patógeno, a quantidade de nematóide que eu tenho ali, volto naquilo, ele só está me causando um prejuízo porque a planta não está preparada. Às vezes a população que tem ali nem seria alta se eu estivesse fazendo um mínimo do manejo, um manejo de solo bem feito, pensando na proteção de planta e ajudando a planta a se preparar para enfrentar essas adversidades. E o patógeno de solo, principalmente a questão dos nematóides, igual você comentou aí, é um problema que nós temos que o produtor ele não vê no campo, né? Ele vê o efeito que o nematóide causa. Né? Então o nematóide ele ataca a planta ali e a planta ela demonstra que ela está com algum problema ali dentro daquele manejo. Né? E quando a gente olha para alguns estudos aí, se a gente buscar aí na literatura, a gente olha que a problemática de nematóide hoje ela é grande em todas as regiões. E alguns estudos apontam que a cada 10 safras de soja a gente perde uma safra por conta da problemática do nematóide. Né? Então é extremamente importante a gente olhar para esse problema, porque nós temos ferramentas de manejo ali que dá para a gente poder amenizar aí essa problemática toda. Justamente, Pedro e Artenis, que a gente fala, você não vai conseguir fazer um milagre. Mas quando a gente fala para nematóide, é importante você saber as espécies que você tem ali. E mais importante que isso é conhecer a cultura que vai ser instalada. O quanto aquela cultura ela possibilita o aumento ou a redução da população daquela determinada espécie que encontra dentro da sua lavoura, dentro do seu solo. Então, a rotação de cultura ela é muito importante. Eu preciso pensar, eu volto muito naquela tecla, eu preciso pensar no sistema. Mas eu não posso pensar que eu vou iniciar uma rotação agora e o ano que vem eu já vou ter uma resposta exorbitante. Isso não vai acontecer, gente. Tudo acontece, tudo tem um prazo para acontecer. Então, o que eu preciso fazer? O que o produtor precisa entender? Ele precisa fazer um mínimo de rotação. Isso ele precisa fazer um mínimo. Eu sei, a nossa região é irrigada, nós temos clientes, tem muitos produtores que fazem 3 safras no pivô. E muitas vezes, 2 safras, às vezes, ele vai ganhar mais que 3, porque às vezes está igual o pato, né? Nadando, voando e andando, não está fazendo nenhum bem feito. Então, se eu fizer safra bem feita, pensando na proteção do meu solo
e pensando em dar condições para a planta, através da tecnologia que eu tenho, para ela enfrentar aquelas adversidades, o sucesso ele vai estar cada vez mais próximo. Excelente, Elias. É muito interessante porque a gente sabe, muitas vezes o produtor ele mensura os resultados em cima daquela safra. E hoje, mesmo nos cereais, a gente sabe que culturas perene, essa avaliação ela já ocorria, eu tenho que avaliar o incremento dentro do meu sistema produtivo. E aí você tocou num ponto muito importante. Não existe uma receita de bolo, né? Para eu manejar o solo e conseguir essa evolução, eu vou ter que aplicar tecnologias, correto? É isso mesmo. É o que você falou, por exemplo, a Tesa hoje, nós plantamos uma pequena arinha até para a gente sentir a dor do produtor, né? Porque não é fácil ser produtor no Brasil. E muitas vezes os custos são elevados e a gente acaba pecando no manejo pensando em custo. Mas eu sempre falo muito para os clientes da Tesa, tudo aquilo que não dá resultado é caro. Eu posso usar um produto que custa R$20 e ele ser mais caro para mim que um que custa 200. Porque no final, o que é caro, o que define o caro ou barato É a entrega. é a entrega que ele me dá. Então, mas eu consigo ter uma entrega boa se eu não uso um produto de qualidade? Se eu uso um produto, se eu acredito em milagre? Então, não existe milagre na lavoura, né? Então, a planta, você precisa estar ali no dia a dia, entendendo o que ela precisa, para você empregar ali dentro daquela cultura, daquela safra, a tecnologia que vai dar maior resposta diante do que você tem ali dentro. Diante do cenário daquela safra em particular, né? Muitas vezes. Perfeito. A conversa tá excelente. Nós sabemos aí das dificuldades aí que nós temos, né? Então, fica aí o convite para vocês continuarem seguindo aí os nossos canais, as nossas plataformas digitais. E para poder a gente finalizar, gostaria que você deixasse um recado aí para o nosso produtor, para que o que ele pode fazer, né, dentro desse manejo, né? Qual que seria sei que é difícil a gente achar um manejo ideal, né? Mas qual que seria o manejo que ele pode estar fazendo para que ele possa ali colher bons frutos ali no final de uma safra, né? Aumentar ali a rentabilidade na boca da colhedora ali, que é isso que ele vai buscar. Tá joia, Pedro, Artemis, obrigado pela oportunidade mais uma vez de falar com a Kimberlite. Para você, produtor que nos ouve, agradeço aí pela paciência de tentar absorver alguma coisa conosco. E o recado que nós deixamos para você, produtor, é o seguinte: pense na sua lavoura como um sistema. Não pensa só naquela safra que você tá conduzindo, quanto você vai produzir. Pensa já nas próximas. Tenta fazer um planejamento, pelo menos de médio prazo, para você empregar ali dentro daquele sistema seu o melhor manejo. Então, pensa na sua planta de cobertura. A sua planta de cobertura, ela precisa ser tratada igual a cultura, normal, para você sair desse range de produtividade, para você virar a chavinha do sucesso. Então, precisa disso. Dê condições para a sua planta, para ela suportar as diversidades. Tenta fazer um mínimo de rotação. Trabalha com produtos que você já conhece, que trabalha com pessoas idôneas e capacitadas. E nós da Tesa estamos aqui à disposição de vocês. Se quiser conhecer o nosso trabalho, hoje nós temos 2 estações de pesquisa para trazer informações para empregar o melhor manejo. Agradeço você, produtor, e estamos à disposição. Bom, ouvintes, amigos produtores, a gente agradece aí a atenção. É uma temática ampla, a gente não consegue fechar ela em um bate-papo bom como esse, mas, de toda forma, a Kimberlite está aí trazendo tecnologia para auxiliar o produtor rural na sua missão de alimentar o mundo. E o Leverage HLK é uma tecnologia que, junto da nossa equipe e consultores capacitados, a gente consegue agregar para vocês aí nesse grande desafio que é manejar o sistema. Não é isso, Pedro? Exato. Obrigado, Elias, aí pela participação, por ter contribuído aí, né, com os conceitos aí. Foi de grande valia aí o nosso bate-papo. Obrigado, Artenis, aí também. E para vocês aí que nos ouvem, nos assistem, vai estar disponível aí nas nossas plataformas digitais. Então, nos acompanhe aí no nosso SLTech. Mais um episódio aí para vocês, para levar conhecimento aí para a turma aí que está no agronegócio. Muito obrigado a todos.